Bom dia, né? Eu sou Cíntia Ciaralo, eu estou aqui no ICRB. Vou ficar aqui um pouco. Eu estou aqui, estou atualmente como presidente aqui do Conselho Regional, mas eu queria apresentar os demais conselheiros que estão presentes aqui hoje. Edmar Carlos, que está aqui, né? Conselheiro aqui. A Carolina, que não quer levantar, só está com a mãozinha. Peraí, a Luísa chegou? Não, né? Tá, então somos nós três por enquanto. E eu vou fazer antes de apresentar aqui o que não precisa apresentar, mas antes de fazer, a informalidade toma conta do meu ser, eu não sou uma pessoa muito formal, mas antes de fazer essa apresentação, que aí eu já vou passar a palavra para ele, enfim, eu vou precisar de uns minutinhos para explicitar para vocês o que é a natureza desse encontro aqui hoje, né? Embora a presença do professor Fernando Ney, né, esse encontro de hoje ele tem um objetivo um pouco maior, né, para além até de discutir a questão da psicoterapia. Então eu vou gastar um tempinho tentando explicar um pouco, até porque isso vai organizando a gente ao longo da manhã. Então é o seguinte. O Sistema Conselho de Psicologia ele é composto pelo Conselho Federal de Psicologia e 23 conselhos regionais. E esse Sistema Conselhos, há 15, 20 anos mais ou menos, deliberou informalmente pela criação de uma instância que fosse soberana ao próprio sistema. Isso é informal. Por que informal? Porque a lei que regula o sistema conselhos, como os conselhos devem se organizar, é a Lei 5766 de 71. E essa lei, ela não prevê esta instância, que é o Congresso Nacional da Psicologia. Esse congresso ele foi instituído, como eu disse, há uns 15, 20 anos mais ou menos. Ele já teve uma periodicidade um pouco irregular, mas ele acontece hoje de 3 em 3 anos. E nós estamos na 9ª edição. E a nossa categoria, né, a psicologia, ela tem uma dificuldade histórica de ocupar espaços como esses. E o que significa esse espaço do Congresso Nacional? Diferentemente do que a gente normalmente vê no mundo acadêmico, né, um congresso que vai abordar alguma questão teórica ou vai abordar alguma questão pragmática do fazer da psicologia, esse congresso ele tem um caráter totalmente político. E quando eu falo com um caráter totalmente político, ele toca, e eu tenho dado esse exemplo, a gente está no nosso último evento ali do CNP, pré-congresso, já fizemos 10 eventos, 10 a 14 eventos mais ou menos, e eu tenho falado isso em todos. O que significa dizer desse lugar, né, dessa localização política? É aquela pergunta que alguém chega para você e fala assim: vem cá, qual é a sua profissão? Aí você fala assim: eu sou psicóloga, eu sou psicólogo. O que essa pessoa vai pensar quando você fizer essa pergunta está diretamente relacionado com o lugar político da psicologia na sociedade. Então, se hoje algumas pessoas ficam incomodadas, assim, é um incômodo meio esquizoide, assim, eu acho, que é um incômodo, mas eu reforço esse incômodo, né? Que é assim: eles já vão achar que eu vou ouvi-lo, né? Estou disposta a resolver os problemas, sou um solucionador de problemas, enfim. Há muito essa fala de crítica, mas ao mesmo tempo as nossas práticas ainda estão muito ancoradas nesse lugar de um possível solucionador, né? De alguém que tem estritamente essa prática, sendo que hoje nós estamos em distintos espaços, como na gestão de políticas públicas, a gente faz discussão de mobilidade humana, como é que o espaço urbano está sendo ocupado, a gente discute uma série de questões que não necessariamente estão vinculadas àquela prática que nos dá ainda identidade hoje, que é esta prática que nós vamos falar hoje, né? E eu tenho dito que essa pergunta, o que você é, também está muito vinculada, obviamente que o conceito de psicoterapia pode ser construído, desconstruído, pode ser lido de diversas frentes, né? As pessoas têm várias concepções, mas a grosso modo, a gente sabe, quando a gente fala psicoterapia, o que vem na cabeça das pessoas, a despeito da sua reflexão teórica. E isso que vem na cabeça das pessoas, que circula na sociedade, é o que a gente precisa conversar e discutir. Será que é isso que eu quero que a sociedade pense? Quando eu falo e anuncio que eu sou
psicólogo? Então, este congresso, ele tem o objetivo de discussão do lugar que queremos ocupar na sociedade. Que lugar a psicologia, enquanto profissão, enquanto ciência, que lugar ela quer ocupar na sociedade. E esse congresso, ele não acontece assim num dia, né? Ele é um processo, ele tem etapas. Ele acontece, como eu disse, de 3 em 3 anos. E por que de 3 em 3 anos? Porque de 3 em 3 anos tem eleição no Sistema Conselho de Psicologia. A nossa gestão aqui, este plenário, ele vai até agosto desse ano, dia 27, tem novas eleições. E por que essa coincidência? Porque é nesse congresso que nós discutimos as diretrizes da psicologia para a próxima gestão. Discutimos essas diretrizes e colocamos essas diretrizes no caderno, num documento, que deve ser o norteador de toda a gestão que assumir no Sistema Conselho de Psicologia. Situações, exemplos, né? Hoje, se você perguntar e for em qualquer conselho profissional da psicologia, qualquer conselho, se você falar assim, qual é a posição do conselho com relação à redução da maioridade penal? Todos os conselhos, por uma pactuação política de validar esse caderno, como eu disse, é uma pactuação política, isso não está na lei. É uma criação do sistema, né? Por conta dessa criação, que é o CNP, nós discutimos no Congresso Nacional de Psicologia que a psicologia ia se posicionar contra a redução da maioridade penal. Essa é uma posição política diante de um fato da sociedade. Significa que você que é psicólogo, que não concorda com isso, né? Se, não, eu não sou contra, eu quero a redução da maioridade penal. Você vai sofrer processo ético aqui no CNP? De maneira alguma. Você não é obrigado a adotar ideologicamente, vamos dizer assim, se essa palavra for mais adequada, você não é obrigado a adotar isso enquanto modo de pensar. Mas o Sistema Conselho de Psicologia pactuou que, se isso é fruto de um congresso como esse, ele é obrigado a defender as bandeiras que nascem aqui. Uma outra bandeira polêmica, essa é muito mais polêmica. Quando no último CNP, eu não lembro se foi, esse aqui foi de 2007, esse aqui foi de 2010 e o de 2013 não está aqui, que foi o último. Eu acho que foi, não sei se no de 2010 ou no de 2013, saiu o quê? A psicologia lutaria a favor da descriminalização do aborto. É um tema que quando a gente fala, vocês se arrepiam, né? Gera uma briga, uma confusão, aquela coisa toda, mas essa é uma bandeira política que o Sistema Conselho de Psicologia adotou. Quer o psicólogo concorde ou não. Se ele discorda, ele precisa vir para cá, para esse espaço, como um espaço desse, e fazer a disputa de projeto político. Então, este congresso, ele é um espaço que permite a pluralidade e o tempo todo a disputa de projetos políticos, de projetos que queremos para a psicologia. Então, diferentemente de congressos que a gente escuta, que acontecem na psicologia, esse congresso ele é de fato uma discussão do nosso lugar na sociedade. E daqui podem sair, por exemplo, a gente fez uma época a campanha no Sistema Conselhos pelo fim possível das prisões. Isso não significa que a gente vai sair abrindo cadeia, até porque a sociedade não ia conseguir se organizar imediatamente para essa situação. Mas como diz uma advogada, há uns 200 anos a gente esquartejava a gente na rua e achava como normal, uns suplícios, Foucaultianos, a gente transportava as pessoas e tal, ninguém ficava muito escandalizado e tal. Aí ela disse que daqui a uns 200 anos ela imagina que a gente vai pensar, olhar para a história e falar assim, nossa, a gente encarcerava a gente, que coisa, a gente prendia a gente, Então é isso, a gente não faz pensando na psicologia ou pensando na história como uma coisa só para hoje. A gente está pensando num projeto a longo prazo. Tem muita coisa que eu tenho clareza que eu faço para os tataranetos, mesmo assim não sei nem se vou alcançar, Então, quando a gente para fazer essa discussão, é exatamente para pensar qual é o rumo que eu quero que a psicologia esteja. E para isso, o CNP oferece algumas etapas. A gente tem uma etapa de evento preparatório, inclusive a gente
gente fez um evento fantástico aqui, semana passada, sobre racismo. A gente tem uma resolução, que é a resolução do Conselho Federal de 18 de 2002. Em 2002, a gente publica uma resolução contra o racismo. Racismo é outro tema invisível, né, na psicologia. A gente tem notícias de que profissionais, uma colega nossa que é negra, que é do plenário aqui, ela vira e fala bem assim: eu fui até, a psicóloga veio me atender, eu estava sofrendo por conta de situações de racismo que eu estava vivendo e tal. E aí ela me falou assim: uai, mas no Brasil tem racismo? E aí ela disse que ela ficou em estado de choque, né? Ficou em estado de choque, na época ela era estudante, até fez a monografia dela nessa área. E hoje, por exemplo, a gente tem a Associação de Psicólogos e Articulação de Psicólogos e Psicólogas Negras e pesquisadores em psicologia, AMPSINEP, acho que é isso, não, a Articulação Nacional de Psicólogos e Psicólogas Negras e Pesquisadores, AMPSINEP. Então a gente fez um evento aqui uma semana passada, não, eu vou demorar, falando lá, eu disse lá, eu tive com você, eu vou cachibar. Pera, Fernanda, tem que aquecer, calma, daqui a pouco você vai falar, o mundo está esperando. Isso é uma fala que eu preciso ter. Pero a política é importante fazer no contexto do diálogo. Tu convocaste por um tema e você está indo para outro. Não estou, Fernanda, é tão Não, eu sou um cara inquieto, por isso eu sou político. É que os dois são subordinados, peraí. Então, olha só, calma um pouquinho, só um pouquinho. Então, assim, a gente fez um evento na semana passada, isso aqui já é de muitos anos, tá? Não fiquem tristes, super tranquilo. E aí a gente fez esse evento para discutir a questão do racismo. E racismo tangencia a psicoterapia? Sim, né? A gente sabe que sim. Tanto que quando faz práticas psicoterápicas na faculdade, pede para desenhar quem é o seu sujeito. Eu quero ver quem vai aparecer no desenho. Né? Definitivamente o racismo não vai aparecer, só se for na disciplina de psicologia social que a pessoa vincula a pobreza, né? E aí vincula a população vulnerável, vincula a minoria política. Então, essa é uma outra questão. Então, tudo isso, né, que eu estou trazendo, exemplificando, é para dizer que isso se relaciona com a nossa posição política. Então, o CNP ele tem etapas, evento preparatório e tem os pré-congressos. Congresso Regional de Psicologia e o Congresso Nacional de Psicologia. O pré-congresso é esse que nós estamos fazendo aqui. É uma instância que a gente optou por fazer temático, só explicando até para todo mundo. O pré-congresso, na verdade, ele não tem uma previsão de ser temático. O tema dele tem que ser o tema do congresso. Só que como a nossa categoria é muito difícil de mobilizar, nós decidimos fazer por outros subtemas. Então a gente fez aqui pré-congresso com a política de saúde, com a política de educação e hoje a gente está aqui fechando com chave de ouro a psicoterapia, com a presença aqui do Fernando. E a ideia é que a gente tenha uma fala de provocação, que ele vai trazer, né, toda a reflexão a partir da psicoterapia. A gente abre um espaço para conversar, para trocar, mas a gente vai precisar pelo menos de umas 2 horas da nossa manhã para a gente se organizar em grupos e construir propostas, que são essas propostas, para serem votadas entre nós e também, ao final, nós elegermos delegados para as próximas etapas. Não sei se vocês conhecem as conferências nacionais do governo, mas nós optamos por esse modelo. Então, hoje é o último evento do CNP que é aberto para quem quiser participar. Ele é aberto com voz para qualquer profissão, para estudantes, né? E a partir de hoje, no dia 6 e 7 de maio, nós temos o Congresso Regional da Psicologia e esse congresso ele é restrito apenas aos delegados que foram votados nos pré-congressos. Então hoje nós temos esse momento de reflexão, né, bem específica, falando do tema da psicoterapia, mas a gente tem também um momento deliberativo. E o nosso apelo, né, é que mesmo após a fala de Fernando e essa troca imediata também, que a gente permaneça aqui para poder construir essas propostas. Isso para nós é fundamental. Bem, agora vamos lá ao momento que todos esperam, apresentar meu amigo Fernando.
né? Eu só tenho ciúme porque ele conheceu o Martim Baró e eu não. Tem foto com o Martim Baró, né? Calma. Apenas conheci, trabalhei com ele. Mas tá bom, né? Só disso eu já ia estar também contemplada, mas eu pego uma casquinha do Fernando também, né? Que é um histórico, alguém que traz a psicologia de uma América Latina. Tem gente na faculdade que diz que não entende porque eu uso da psicologia da América Latina. Eu não entendo, mas tem gente que não entende, né, isso. Então, Fernando, né? Doutor Fernando Rey, né? Professor convidado aqui na Universidade de Brasília, mas também professor no Centro Universitário, no CEUB. E vocês que estão aqui já devem conhecer, né, sobre toda a contribuição dele para a psicologia. Com a palavra, Fernando. Obrigado, Cíntia. Eu realmente valorizo tremendamente esta iniciativa. Eu acho que é importantíssimo a psicologia se politizar, participar de uma realidade nacional convulsa, de um país onde a política é vergonhosa. Vergonha ver las discusiones do Senado, da Câmara. Se dicen excelências, são uma partida de imbecis. É uma coisa que dá nojo. Então, que as forças da sociedade emerjam como sujeitos da política, eu acho isso tremendamente importante. Eu vou ir para o meu tema, mas eu quero reforçar o que Cíntia estava colocando e realmente que as pessoas fiquem depois que eu me vaya. Tu não sabe o sacrifício que sábado é um dia que eu escrevo. Eu acordo cedo, escrevo meus artigos, meus livros, organizo minhas ideias. Então decidi vir aqui para compartilhar com vocês. Eu gostei muito de ouvir a você. Você tocou dois temas que para mim são centrais. É inacreditável uma sociedade do século XXI, onde o aborto seja criminalizado. Em Cuba, na Constituição de 1940, o aborto era legal. E por isso foi um país que fez a revolução, porque tinha um desenvolvimento cultural, político, ideológico fortíssimo. Depois, desgraciadamente, os libertadores viraram opressores, porque não tem ideologia boa em abstracto, não tem papo na política. Na política tem ação, cambio e projeto. E quem não pode acompanhar isso é reaccionário e conservador. Não importa a bandeira, não se para enganar a maioria. A política não é discurso vazio, furado. A política é ação, é projeto, é interrelação. E isso que colocava a Cíntia, eu diria, esta é uma sociedade extremamente racista, não racista, extremamente racista. Por exemplo, você sabe que minha mulher é morena, é afro, e meu filho é afro também. Quando ele estudava na UNB, 5 vezes a polícia o parou para revisar a mochila dela. Seus amigos brancos nunca foram parados. E isso gera um incômodo na raça negra, que aliás é constitutiva do país, porque eu diria, quem aqui é puro? Quem não tem de índio tem de Carabalí, quem não tem de Carabalí tem de português, que é até pior que índio e Carabalí. Então, compreendem? Então é importante esse chamado. Agora, hoje eu quero mostrar que a psicoterapia é política também. É política, é uma ferramenta importantíssima do psicólogo. Não podemos pensar que só a psicologia social faz política. Isso seria um grande engano. Eu lembro que quando Martim Baró, essa época de ouro da psicologia social crítica, Martim Baró era o mais avançado de nós, até porque era o que mais idade tinha, e porque era um cara valiente, por isso morreu. Porque todos estes emancipadores que estão vivos com 70, 80 anos é para duvidar. Os mais audaciosos, os mais comprometidos morrem na peleia. Mas ele estava num país socialista, tinha outra visão, e foi muito interessante porque eu cheguei ao grupo com uma colocação teórica da importância da personalidade e do indivíduo para a psicologia social, que era uma psicologia social sem sujeito, que era uma psicologia social que omitia problemas fundamentais do funcionamento individual. Então, eu nunca falo disso, mas a cita de Martim Baró, a meu trabalho reconhecendo a importância desse conceito. Martim Baró falava algo extraordinário. Não tem nada que se tenha feito na psicologia que não seja importante para uma psicologia crítica. Só que temos que reconceptualizar muitas coisas.
O mesmo acontece com a psicoterapia. Eu fiz um trabalho, um aluno meu de mestrado, já terminou em educação, nós pegamos, não vou falar que faculdades, alunos de último ano de psicologia. E colocamos 3 situações problemas. Quais eram essas situações? Por exemplo, um homem negro desempregado, alcoólico, bate na mulher e mora numa favela. Se ele chegasse a você com a queixa, que você falaria? A resposta era para chorar. É um problema de Édipo não resolvido, eu faria uma terapia de família para adotar, ou seja, aplicando linearmente os conhecimentos pobres que se dão na graduação em psicologia e omitindo raça, contexto socioeconômico, situação laboral, desemprego no passado. Era como se o rapaz fosse alcoólatra e o desemprego, ser negro, morar na favela, não tivesse nada a ver com o alcoolismo. Isso é uma vergonha. Só que assim é como se forma um indivíduo que coisa é a psicoterapia? Psicanálise, Freud, Associação Livre, 100 anos atrás. Humanismo, o homem liberal da sociedade norte-americana. Um grave problema que tem a psicologia latino-americana é não ter teorias próprias, é não ter núcleos de pesquisa próprios, que sejam capazes de gerar um pensamento onde tem nossa gente, onde tem nosso contexto, sem desvincular-nos do universal. Não tem ciência fora do universal. Agora, por exemplo, nas polêmicas que eu tenho, quando lanço um artigo em inglês com revisores, polêmicas que tenho com amigos no mundo anglo-saxão, agora mesmo vou para Manchester a uma palestra, estou seguro que vou ter polêmica, porque para o mundo anglo-saxão a emoção é secundária, porque eles não são emocionais, mas para mim a emoção é essencial, é intrínseca dos processos simbólicos em que se articula a subjetividade humana. Então, não tem nenhuma teoria da psicoterapia que possa ser separada do marco geral que alimenta essa reflexão na psicoterapia e que implica uma teoria, implica um planteamento epistemológico, implica uma metodologia de trabalho. O trabalho na pesquisa tem muita coisa para a psicoterapia. E, aliás, a psicoterapia em um pesquisador sempre é um momento de pesquisa. Porém, não temos que separar indiscutivelmente o lugar da psicoterapia como processo comercial de uma sociedade de consumo. Nenhuma prática humana está separada da subjetividade social onde ela se desenvolve, mas também considerar que a psicoterapia é uma ferramenta importantíssima para as pessoas que não conseguem desenvolver recursos para sair de uma situação que lhes gera sofrimentos, impossibilidades, etc. Nós temos, desafortunadamente, em Brasil, que a psicoterapia para as classes médias e altas virou como ter um cachorrinho, um instrutor de natação, um personal training, ter um terapeuta. Eu sempre falo, a terapia que dura 7 anos é a melhor indicador que é ruim, porque a terapia não persigue uma dependência, persigue facilitar que a pessoa comece a transitar com suas próprias pernas, neste caso, com sua própria subjetividade. Então, a proposta que eu vou falar hoje, que é a proposta que parte de meu posicionamento teórico, e que eu penso que também é uma proposta que tem um significado político interessante, é que para mim, incluso tem uma tendência hoje na psicoterapia, que é a terapia pós-racionalista, que é uma terapia posterior ao construtivismo, verdade? Que partiu de autores como Vidal, Manoni, etc., onde se desplaça o terapeuta do lugar do saber, o construcionismo social também faz isto, verdade? E o centro da terapia é o diálogo entre o terapeuta e o outro. E nesse diálogo
realmente o terapeuta provoca, o terapeuta reflete, o terapeuta acompanha, e o outro que passa de vítima a sujeito no processo terapêutico, o outro vai progredindo com seus próprios recursos. E esse progresso implica sofrimento, tensão, insegurança, porque o desenvolvimento humano não vem só por condições positivas. O desenvolvimento humano é a capacidade de desenvolver recursos subjetivos frente a situações que, vistas desde fora, parecem que não têm solução. Mas lembremos que Viktor Frankl, verdade, fez toda a sua teoria da logoterapia depois que esteve em um campo de concentração onde morreu a mulher e todos os seus filhos. Então, a minha proposta da subjetividade realmente é uma proposta onde o sujeito sempre está engajado socialmente. Por quê? Porque a subjetividade não é uma caixinha que está no mundo intrapsíquico. A subjetividade é uma qualidade dos processos humanos nas condições da cultura e localizados historicamente. Então, a partir disso, eu introduzo minha categoria. Hoje não posso ser extenso, muitos aqui conhecem meus trabalhos, eu vou voltar em breve para a psicoterapia. Só quero falar duas coisas que são importantes. A experiência humana é a produção de sentidos subjetivos sobre o vivido. O que eu estou sentindo e que ajuda a minha reflexão e minha imaginação aqui e agora está atravessado por todo o meu mundo, é meu micromundo atual. Está atravessado se eu tenho uma boa relação hoje com minha esposa ou não, está atravessado pelas palavras que Cíntia falou 10 minutos antes, está atravessado porque tenho que viajar a Europa proximamente, está atravessado pelas inquietações de meu pensamento hoje. Então eu não sou uma máquina, ou seja, a minha fala aqui está configurada subjetivamente por um conjunto de condições que geram processos simbólico-emocionais que definem minha forma de sentir, pensar e perceber a minha experiência. Isto tem sido muito omitido pela psicologia tradicional, que rotula pela medicalização e a psiquiatrização da psicoterapia, o qual é um problema grave que temos. É um problema social, é um problema político e é um problema científico. Quando a educação deixou de tratar em sala de aula ao menino com hiperatividade e transtorno de atenção e lo enviam a um médico, a medicalização dos problemas educativos e sociais, a falta de compreensão da gênese desses processos dentro da vida familiar, social, dentro da condição racial, econômica que uma criança tem. É inacreditável, nas pesquisas de meu grupo que mexem com isso, como meninos dados com transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, deficiência intelectual, o professor nunca falou com eles, como eles vivem, verdade? Qual é a sua condição? Isso é algo que fez pela primeira vez um pesquisador. E mais importante que isso é como os meninos se aproximam ao pesquisador, tomam a mão dela e lhe falam: posso falar da lição que se estava dando? E la falam perfeitamente. E como os problemas que eles têm nessa relação de acolhimento, de que o menino tem um espaço em sala, de que o menino tem entrosado, muda completamente a própria operatória intelectual, que temos que ter paciência porque não é imediato. São meninos que têm déficits sérios de caráter cultural, afetivo e pessoal. Então, evidentemente, que esses meninos precisam de um apoio, que não é um terapeuta no consultório necessariamente, é o terapeuta em sala de aula, é o terapeuta que trabalha com ele, acompanha ele, está imerso na sala, é o psicólogo que tem que existir na educação, que ainda não existe. Eu faço psicoterapia e ninguém se sinta ofendido pelo que eu vou falar aqui. Eu seria incapaz de ir a um terapeuta, porque eu sou sujeito de minha vida, porque não tem um terapeuta que saiba melhor que eu o que é minha vida, o que são minhas contradições.
verdade? Então esse terapeuta, a forma que ele tomou no Brasil, que é um terapeuta apenas no consultório, eu não estou em contra, eu também tenho feito terapia em consultório, é importante um espaço individual para aprofundar, para desenvolver situações, mas essa não pode ser só a forma em que pensamos na terapia. A terapia se faz no espaço profissional do psicólogo. Um psicólogo que trabalha em uma empresa, em um momento você tem que separar com uma pessoa que tem um problema, conversar com ele no contexto laboral, está fazendo psicoterapia. Muitas das melhores psicoterapias que eu fiz foi no final da sala de aula. Quando um aluno, por algo que eu falei na sala, se sentiu tocado e me falou: professor, quero falar com o senhor. E só vou colocar um exemplo. Eu tinha uma aluna, não vou falar onde nem que país, que ela, o trabalho dela final de curso, ela me falou: professor, eu quero estudar uma menina que foi abusada sexualmente e que ela tem um diário. Eu quero estudar esse processo que ela viveu através de uma análise, de um trabalho com esse diário. Ele falou: ótimo, perfeito, mas eu sou um pesquisador qualitativo, ou seja, toda a expressão humana é um recurso para produzir saber e para acompanhar um sistema hipotético, seja na psicoterapia, na pesquisa, etc. Para não cansar a vocês de voltar à terapia. Bom, isto é terapia. A menina, um bom dia, me disse: professor, essa moça que eu também estava acompanhando conversações com ela tem uma vergonha, porque ela sentiu prazer do abusador. O abusador era um professor de matemática, uma menina de 10 anos, que ela tocava delicadamente, ela estimulava. Claro, quem não vai sentir prazer? Homem ou mulher com 10 anos que lo estimule. Eu sentiria prazer também de uma moça de 35 que me tocara quando tinha 10. Então, quando o problema para ela, realmente, isso é interessante, e o que eu chamo a atenção do psicólogo, o problema para ela não foi o abuso, foi a construção social do abuso. Como ela começou a tomar consciência e se sentiu uma vadia, verdade, muito jovem, não teve confiança para conversar com ninguém na sua casa, começou a usar droga e foi uma vida dificílima. E quando eu falo para ela, como aluna, mas você tem que reforçar nessa moça que ela não tem culpa de nada. Esse prazer foi um prazer legítimo e ela não tem que ter culpa. Quem tem que ter culpa é o abusador, que com muitos recursos foi exercer uma sexualidade em uma criança que não tinha opção. Aí é onde está o problema. O problema não é da menina. Não lhe falo. A próxima aula chegou e me falou: professor, a menina sou eu. Isso me emociona. Que classe de caso? A menina sou eu. E lhe falei: perfeito. Você vai seguir seu trabalho, você vai ser a figura principal que vai produzir pensamento sobre tua própria experiência e nós vamos acompanhar uma orientação que vai ser também, se você quiser, psicoterapia. Aqui não precisa um nome, a própria orientação terapêutica. Isso é psicoterapia. É o compromisso que o profissional da psicologia tem com aquele que está no espaço dele. E não quero satanizar o consultório. Tem colegas minhas do consultório que lhe tenho enviado pessoas de baixa renda e eles não têm cobrado. Essa é uma responsabilidade social. Esse é um gesto humano. Porque, gente, o que nós não podemos ser é profissionais centrados apenas no lucro. E desafortunadamente esta sociedade não convida ao lucro. Verdade? Outro dia com um motorista de táxi, fiquei pasmo quando ele pega um cara que ele nem conhece, diputado da Câmara, quando termina no lugar, o cara lhe diz: eu preciso um recibo. A carreira era R$22. E o cara falou: me pode colocar 40. E o motorista, menino com cultura, rápido, diz: é para mim a diferença. Diz o cara: não é para mim que tenho tido muito gasto. Falou: não, eu não posso para você colocar, você ganha muito mais que eu. Então, nós estamos numa sociedade convulsa por mil problemas. E um dos problemas é esse que Cíntia falava: não temos fóruns, não temos sujeito político, não temos uma sociedade que realmente se dinamize com força própria. As manifestações são importantes, mas o importante é o cotidiano.
de organización, de presentar proyectos, es levar propuestas, sino na psicoterapia. Então, a perspectiva desde meu posicionamento na subjetividade é precisamente, eu tenho diferenças tanto com a perspectiva pós-racionalista, que trabalha basicamente com a categoria significado. Eu penso que ninguém muda, obrigado, por ressignificar a experiência. Mudamos quando os processos de ressignificação estão configurados subjetivamente de uma forma que gera uma emocionalidade constante no curso do processo terapêutico. Então, essa é a base de minha proposta. A subjetividade não é mais que a produção simbólico-emocional que mantém a processualidade humana, que se configura no comportamento e os processos do homem dentro dela, e esse fluxo de sentidos subjetivos, que é a experiência humana, não é a intencionalidade da fenomenologia, desde meu ponto de vista, ele gera formas de organização, que são o que eu defino como configurações subjetivas. Então, o nosso mundo está configurado subjetivamente. Todos nós temos uma mãe, um pai, um irmão, uma profissão, mas isso subjetivamente é totalmente diferente para cada um de nós. E sobre isso não temos uma representação consciente, clara nem elaborada, porque nossa consciência não abarca nem integra todo o que simultaneamente sentimos, imaginamos e pensamos no curso das experiências vividas. Esta colocação, evidentemente, me diferencia radicalmente do construccionismo social de base Foucaultiana, ¿verdad? E me diferencia do constructivismo também, que são quizás as duas tendências, o constructivismo na sua versão pós-racionalistas, mais fortes hoje na terapia. Claro, tem toda uma terapia desdobrada, a psicanálise muito interessante, a psicanálise inglesa, Eliot, Freud, o próprio pós-lacaniano, sobretudo Ian Parker, homem comprometido politicamente em extremo, e porém usa aspectos que Lacan trouxe na sua época, que foi sobretudo liberar o lugar de terapeuta como lugar de saber e se centrar no processo da linguagem como recurso onde vão emergindo novas coisas no outro. Porém, desde minha definição de psicoterapia, a mim, gente, eu não me paro porque não recém, mas levo já uma operação aqui que me teve com muleta, com bengala, e me é difícil, mas me gusta movimentar, ver a você de diferentes ângulos. A minha proposta de psicoterapia, e em esto sim partilho com as versões estas mais postmodernas, a psicoterapia é um diálogo. A forma como o terapeuta entra nesse diálogo são formas diferentes. Eu sim não acho que o sujeito individual, e por isso sempre resgato o sujeito, o indivíduo na psicologia social também, eu não acho que ele apenas é a expressão das práticas discursivas em que ele está inserido. Não. Nós, dentro de todos os sistemas discursivos dos que formamos parte, muitos deles, evidentemente, se nos impõem e acriticamente temos posicionamentos sociais que respondem a coisas que não temos uma intencionalidade de acompanhar. Porém, o ser humano tem a capacidade de pensar, e o pensamento comprometido subjetivamente sempre traz emoção, gera imaginação e facilita a fantasia. E aqui é onde aparece o sujeito individual como subversivo, porque o sujeito individual é aquele indivíduo que gera caminhos alternativos frente aos sistemas normativos que tentam aprisionar ele. E é um sujeito que, evidentemente, não existe indivíduo fora de uma rede de relacionamentos sociais. Todo comportamento, todo cambio individual, toda posição individual é um fator de mudança do espaço social onde o indivíduo transita. E, simultaneamente, todo espaço social é um processo que gera sentidos subjetivos que vão além do que esse indivíduo era no momento de entrar naquele espaço. Esta subjetividade não é uma subjetividade estática,
es una subjetividad en desenvolvimiento. Somos sujetos en contextos y en procesos de acción. Y acción se configura subjetivamente. Porém, un resgate mío do lugar do terapeuta no está en que o saber seja uma ferramenta de cambio para o outro. Porque temos que ter muito cuidado, esse era outro tema. Se Martín Baró tinha algo, porque ele murió e já é um mito, era que era um cara tremendamente aberto, reflexivo, que transitava com facilidade na contradição. E eu lembro que nós discutíamos muito, e estou trazendo porque Cintia introduz, porque Martín Baró, igual que Paulo Freire, falam de conscientização. Para mim, não é a consciência quem define as mudanças. São rupturas de nossas produções subjetivas que têm expressões conscientes, mas que têm expressões que escapam também à consciência. Nós não somos os donos do pensamento e por isso nunca podemos ser donos da verdade. E por isso a terapia não pode responder à verdade do psicoterapeuta. O saber do terapeuta é apenas um recurso para o diálogo, porque para mim diálogo na terapia é provocação, é estimulação da reflexão, é tentar sacar ao outro do lugar em que ele está sofrendo e que ele garante que esse é um mundo. É a possibilidade de construir um novo mundo no choque, na confrontação, nas alternativas com o terapeuta. E isso é profundamente político porque tem uma ética por trás importante, a ética do sujeito. O outro é um sujeito, não é um objeto de minha manipulação, não é um objeto de meus artefatos, não é um objeto de meus instrumentos, mas também não é um objeto de meu saber. O Shalom, o Irwin Shalom, que é um excelente terapeuta, e aliás é um excelente escritor, tem escritos traduzidos muito bom ao português. O Irwin Shalom se impressionou em uma sessão dele de psicoterapia, onde ele teve tanto progresso na sessão que ele pediu ao sujeito, ao outro que estava na terapia, que escreviera o que para ele tinha sido mais significativo naquela sessão. E Shalom, como terapeuta, escreveu o que ele considerou que tinha sido fundamental para essa pessoa. Qual foi sua surpresa? Que quando o cara trouxe o que ele escreveu, Shalom não conseguiu enxergar nada disso no contexto da comunicação. Porque a comunicação humana é intersubjetiva, mas entre sujeitos que são subjetivos e que subjetivam a comunicação. Então, possivelmente quando nós estamos dialogando, sempre os interlocutores têm um espaço para voar a imaginação, a fantasia, as coisas que se sentem, os caminhos que se reconstruem. E o terapeuta não está nem aí, não consegue enxergar isso. Por isso, para mim, a boa terapia é aquela que estabelece um diálogo que permite fraturas, provocações e, ante todo, reflexão e emocionalidade, engajamento no processo. Aquilo que os terapeutas, as correntes mais tradicionais chamavam de vínculo. Mas o vínculo não existe como um acto de magia. O vínculo é a dialogicidade que se organiza e onde o outro passa a ter um sentido importante para mim, sentido que muitas vezes eu não tenho consciência dele. Então, aquela ideia de que a terapia linearmente, como eu falo rápido, aquela ideia de que a terapia é a expressão linear de uma teoria, eu diria para vocês, pessoal, as teorias não se aplicam. As teorias são recursos para produzir o nosso pensamento nos contextos de nossa prática. O principal engano que tem o dogmatismo, as ortodoxias. Eu não sou ortodoxo em nada, rejeito a ortodoxia, todas, política, científica, religiosa. A ortodoxia é a negação do sujeito pensante, é a negação da diversidade do humano, é a negação da contradição tão necessária que Marx colocou, mas que os sistemas políticos que usaram o marxismo usavam para colocar na parede. A contradição é importante sempre que não seja comigo.
No, na psicoterapia a contradição é importante comigo. Quando o outro é capaz de se confrontar comigo, de se irritar comigo, de ficar pensando coisas para ir em contra do que eu estou colocando, o processo de mudança está em caminho. Porque nós temos que ser capazes de favorecer que o outro deixe de ser uma vítima e emerja como um sujeito que conduz, que assume a responsabilidade dos caminhos nos quais transita. Então, para mim, é importante o conceito de configuração subjetiva, e por isso que a teoria não tem práticas em teoria, verdade? Muitos lhe atribuem a Lenin, outros a Kurt Lewin, a famosa frase de não tem melhor prática que uma boa teoria. A teoria é um recurso do pensamento para avançar nos desafios de uma prática, verdade? Só que a teoria não está para que você, como eu comecei falando, fale que uma situação, a priori você diz, é um complexo do Édipo não resolvido. Primeiro, é triste quem pensa que o complexo de Édipo existe na realidade. O complexo de Édipo é uma metáfora para sinalizar e significar algo que Freud percebeu e teorizou desde o momento em que viveu, que era como a sexualidade, como a relação de gênero, pai, mãe, criança, tem papel na configuração dessa subjetividade. Pronto, Freud lo explicou com a linguagem de sua época, energetista, biologicista, etc. Lacan explica desde outra perspectiva que coisas são esses processos, muitos dos processos de Freud, pero já incorporando a linguística moderna que Freud não conheceu. Então, as teorias são recursos que nós temos para dar inteligibilidade aos processos que estamos acompanhando em nossas práticas. Então, por que para mim a configuração subjetiva é importante? Primeiro, porque a configuração subjetiva nunca aparece na fala explícita. Toda pessoa, e é que eu falava Freud, e era genial, Freud falava, na queixa nunca está o problema. E o problema nunca está na representação que o paciente está dizendo, diz, eu estou muito triste porque a minha mãe é muito autoritária, etc. Mas o que está de verdade danando ela é o vínculo com o marido e a situação que a partir daí se gerou em seu mundo familiar. Isso possivelmente não aparece na fala. Porque, e aqui vem a metodologia, para estudar a subjetividade, temos que trabalhar indicadores, expressões indiretas que vamos costurando como hipóteses no curso do nosso trabalho e vamos orientando nossas ações. É no caminho com o outro que essas ações se mostram efetivas ou não, porque não vai ser que eu chegue, incluso é muito interessante, este é um problema epistemológico. Muitos alunos mesmos falam, professor, já o senhor estudou uma configuração subjetiva completa. Eu falei, nem estudei ela, nem aspiro a estudar ela, nem acredito que se possa estudar. Os conceitos nunca esgotam os fenômenos sobre os quais eles geram inteligibilidade. E a utilidade que tem para mim o conceito de configuração subjetiva é que quando um menino tem problemas de aprendizagem, a configuração subjetiva me permite trabalhar para ver se é a vergonha que tem pela raça, é porque está excluído na sala de aula, é porque os pais não dão afeto, é porque ele não tem pai e tem vergonha que a mãe sempre vai procurar na escola e o resto do menino lhe pergunta, tu não tem pai? Então, o universo diverso que constitui a condição social da pessoa se configura por sentidos subjetivos múltiplos que não são evidentes ao terapeuta, que não são evidentes ao psicólogo. Por isso a humildade é central para um psicólogo. E este também é um valor político, porque não saber que temos, que vai dar conta do desafio que enfrentamos, quando enfrentamos uma terapia, seja familiar, comunitária, de grupo, quaisquer os recursos que se tem. Eu fico impressionado, olha até que ponto hoje nós temos de formações no campo profissional. O outro dia eu participei na banca, na Faculdade de Educação, de uma menina, terapia ocupacional na escola. ¿Qué será eso? Pero bueno, me invitó mi amiga Carmen Taca, leí a tese
e percebi que os terapeutas ocupacionais estão fazendo algo que nem os psicólogos fazemos, nem a medicina faz, nem a escola faz. Eles estão trabalhando na vida, na forma, nos processos de vida das crianças que têm problemas escolares. Então é muito interessante, um campo que não é um campo realmente nosso. Eu sempre pensei a terapia ocupacional é para dar terapia aos problemas que dificultam as práticas laborais, as ocupações. Pois quando algumas pessoas muito inteligentes, leem citações que me fascinaram, vieram um campo assim e falaram: este campo é nosso. Por que não existe terapeuta escolar? Por que não existe psicólogo que na escola é capaz de trabalhar na organização da escola, na terapia com crianças que demandam isso, no grupo, na articulação da subjetividade social da escola? Então o problema político, gente, não está na psicoterapia. O problema político está nos psicoterapeutas, na institucionalização ou forma de institucionalização da psicoterapia e das teorias sobre as quais se ancoram as psicoterapias hoje. Porque Freud foi um revolucionário de seu tempo, trouxe uma dimensão do homem que não existia na sociedade vitoriana, mas quem repite Freud hoje como um papagaio é um conservador desse tempo. Este não é o mundo que viveu Freud. Temos que transitar nos ombros de Freud, de todo o que nos antecedieron, e tentar gerar novos sistemas, novos recursos que nos permitam trabalhar em linhas que nos alimentam, teórica, filosófica, epistemológica e metodologicamente. Então a terapia, eu sempre gosto de falar, muitas vezes me perguntam: o que é um bom terapeuta? Ou qual é a melhor teoria para as terapias? Eu falo: olha, o melhor terapeuta é aquele que sabe usar a teoria como recurso para gerar inteligibilidade sobre processos que ele não conhece no indivíduo que ele estuda, ou no grupo em que ele trabalha, ou no espaço onde ele usa a psicoterapia como ferramenta. Quem está pendente da teoria para aplicar a teoria, a primeira coisa que fala o paciente, isso não é psicoterapia, isso é vergonhice, isso é um status acéfalo de uma prática profissional. Porque todo profissional tem que ser um profissional pensante. As teorias não podem virar dogmas, porque as teorias são sistemas vivos em desenvolvimento. Eu lembro quando eu era um pouco mais jovem, que já tinha iniciado meu caminho teórico, e sempre que me apresentavam falavam: e vamos ouvir o professor Gonçalves, que tem uma teoria em desenvolvimento. Como minimizamos minha posição? Eu falava: não pode ter uma teoria terminada, porque se a terminou, me dá muita pena com ele. Porque as teorias são sistemas de pensamento em desenvolvimento, são pensamentos vivos, e desafortunadamente os psicólogos muitas vezes paralisamos o pensamento de um autor, de um referente, para aplicar mecanicamente uma dosagem, verdade, de regras, de regulamentos, sobre uma prática que não aceita regulamentos. Algo que a mim me acontecia muito na psicoterapia era que eu ficava muito cansado depois de trabalhar com um caso. Porque um caso é um grande desafio. Você, como terapeuta, tem que ser uma esponja. Esponja. Está em todo. Porque onde menos aparece o elemento que sirve como recurso para o processo avançar e começar a psicoterapia. Eu recomendo também muita cultura. Por exemplo, Winnicott tem uma expressão que foi fantástica. O Winnicott é um dos psicanalistas que foi profundamente revolucionário e inquieto em seu pensamento. Só que eu não sei porque os psicanalistas se han obsessionado que a única fonte da motivação humana são as pulsões, ou é a falta, no caso de Lacan, que substituiu a pulsão e colocou a falta original. Eu penso que as motivações humanas, e aqui o referente cultural e histórico é importante, são precisamente as produções de sentido que se vão gerando no percurso de viver uma atividade. Aí participa a história do sujeito, participa, mas não é um determinante, porque uma vez que uma configuração subjetiva emerge, ela tem uma força relativamente independente de todas as outras coisas.
Es un punto que podríamos discutir después. Entonces, estas cosas pasan con edad. Yo estaba dirigiéndome a una idea y realmente confieso que me perdí. Winnicott. Winnicott. Eso era lo bueno que se tiene, que la gente se asume como agente, no tenga más mínima preocupación que él piense que está gaga, está ateroscleroso. Y bueno, si entonces soy él, no tengo otro jeito, ¿verdad? Winnicott estaba trabajando con un paciente. Olha que interesante, un psicanalista, a brecha que abre la propia psicanálisis. Y de pronto él le da un cuchillo. Y un paciente le dice: doctor, você dormiu. Entonces Winnicott le pasó por la cabeza falar: não fechei os olhos para me concentrar melhor, ou falar o que ele falou na terapia, porque esto lo estoy ilustrando para falar. Na terapia siempre tenemos que estar prontos para asumir un comportamiento imprevisto. Siempre. Es una ley de la terapia. Por eso el terapeuta tiene que estar abierto, disfrutar, ¿verdad? Y entonces Winnicott le falou: olha, desculpe-me, eu dormi sim, porque tengo gripe, eu sou um homem metódico, sou de dormir cedo, ontem teve uma atividade que me levou até meia-noite e estou profundamente cansado, mas eu lhe asseguro, nunca mais isto vai ocorrer. O que fez o cara que estava na terapia? Começou a chorar. E Winnicott disse: aqui começou a psicoterapia. Que tem isso a ver com Edipo, com sexualidade temprana? Isso tem a ver com o talento de um homem que é capaz de usar um repertório para produzir significados em situações que nunca tinha vivenciado. Essa é a função do profissional em qualquer campo que ele esteja. A rutinização da prática profissional é a maior perversão de qualquer prática. Por exemplo, a mim me dá, não sei o que expressar, não são pessoas chegadas a mim, mas eu já conheço terapeutas que eu tenho ido ao consultório para conversar com eles algum problema, ou porque estou dando algum tipo que antes fazia de esse assessoramento, de supervisão, e quando chego ao consultório me diz: al fim saí deste cara, é classe de cara grande. Eu pergunto: e por que você atende ele? Porque você não pode gerar rejeição pelo cara. E se você gera rejeição, você tem que dialogar, trazer esse problema à mesa de negociação e que o cara procure outro terapeuta. Mas aí onde temos que ter cuidado que os sentidos subjetivos que se derivam do cobro não nos assujeitem. Esta é uma sociedade que temos que ter dinheiro. Se não temos dinheiro, perecemos. Mas o valor está na forma que procuramos dinheiro. A forma que procuramos ter dinheiro. Eu penso que isso mudará em um futuro, porque somos seres humanos que somos muito complexos. Teve pessoas que criticaram o dinheiro, que parecia que iam iniciar um mundo novo e terminaram sendo reis, não apenas presidente. Uma pessoa que dirige um país 50 anos é um rei. E por detrás disso, a nível simbólico, está: eu sou o melhor, por isso que aqui ninguém pode pensar em dirigir esto. Isso é uma vergonha, isso é uma afrenta ao pensamento. Então, gente, vivimos um mundo que sempre nos moviliza. Lo único que nunca podemos perder, porque vamos a perder todo, e isso também, mas com o tempo. Mas o que não podemos perder, gente, é o pensamento. Agora, neste processo de saúde que eu passei muito complexo, me deram um medicamento e lhe perguntei ao médico: doutor, e qual é o efeito? Me falou: olha, você vai cair, duvido que você mantenha a sua energia. Bueno, teve quedas, mas o meu pensamento se manteve ativo, me manteve reflexivo, me manteve, porque eu cultivo isso, eu me sinto bem com isso. E, gente, já agora para fechar, vivimos em uma sociedade que nos faz perceber que o que a gente tem é o que é importante para nós ser. Aquilo que falava muito tempo atrás, ser ou ter, Erich Fromm. É verdade que meus colegas, sobretudo agora que eu estou velho, pego bastante carona. Mas quando eu estava bem, eu adorava andar a pé e montar ônibus. Porque pessoal, não falamos da política, da ideologia,
Aqui temos uma classe média alta e alta que é alérgica ao ônibus. O ônibus é onde está o povão, é onde você vê como a gente reage, como a gente se implica. Eu penso que se há algum problema, e volto já para fechar a política, tem a política brasileira, é que não vão a favelas, é que não tem política, educação, acompanhamento. Temos movimentos sociais que para mim são caricaturas, mas não me quero meter em tocar a militância de ninguém aqui. Mas não vamos à favela. Eu sempre falo, se o Che Guevara, com seus 15 leões, porque eram leões da guerra, minha admiração, verdade? Em lugar de cair na selva boliviana com campesino analfabeto, vai na favela, olha, aqui já teria outro estado. Porque na favela tem um exército armado, só que tem uma subjetividade alienada pela própria sociedade. Então, o problema é desalienar, o problema é educar, o problema é estar imerso dentro da sociedade que temos. E, sobretudo, uma coisa, gente, não ter medo à diferença, não qualificar o outro por uma opinião, porque os coletivos fortes emergem das opiniões diferentes. Esse foi o grande erro do socialismo. Pensar que o coletivo emergia do silêncio de todos e a palavra de um. Esse é um erro que já provoca um erro histórico. Então, pessoal, eu penso que como provocação está bem. Não sei se Cíntia me quer provocar a mim, se algum de vocês me quer provocar. Para mim, o diálogo é isso, o diálogo é provocação. E só vou fechar com algo que meus colegas de perto sempre conhecem. Um exemplo que eu tive quando comecei a psicoterapia, tendo 27 anos. Verdade? Eu acabava de terminar psicologia, terminei psicologia com 24, tinha 27, 3 anos, já era professor da faculdade. E tinha meu consultório na faculdade. Cuba é de graça, ou seja, em Cuba. Por isso é que o cubano normalmente não precisa do terapeuta, que o terapeuta que já perdeu todos os seus recursos. E como a vida em Cuba, o cotidiano é tão duro, a gente tem que estar desenvolvendo recursos e não perece. Então, me foi a ver uma mulher de 35 anos, muito mais andada do que eu, muito mais traquejada, porque a experiência da vida também é importante na psicoterapia. Olha o que ela me levou. Na época eu não conhecia referente cultural, histórico, não sabia nada disso. Tinha muita motivação, Freud me gostava, gostei muito de Freud, porque quando eu leía Freud, me leía a mim. Eu falei, olha, eu estou procurando na psicologia desafios, fantasmas, coisas que não conheço. O Skinner, o behaviorismo sempre teve alergia a ele. Me dá muita pena falar isso, até hoje tenho. Tenho uma cultura, me leí a biografia de Skinner, gente, que vida tão aburrida. É lógico que a teoria fosse assim, cara pacato, sem vida. Uma vida de Freud cheia de fantasias, de loucura, etc. E as minhas, aunque não sejam as de Freud, também vão por aí. Bem, então, escutem esta mulher, que é um menino recém-graduado, com toda a ideia do latente, o presente. Bueno, a moça vai e me diz, doutor, vengo a verlo porque meu marido tem um problema patológico. E eu lhe falo, por isso que falo, nunca perca um senso comum, uma pergunta necessária aí. E quanto tempo você leva de casada? 11 anos. Por que me veio a ver agora? Então eu lhe pergunto, e por que a senhora me vem a ver agora? Não, porque eu falei com uns amigas e me falaram que devia procurar um psicólogo, porque meu marido tem uma patologia. Então eu lhe falei, qual é a patologia de seu marido? Le vou a sintetizar, estas foram sessões de trabalho. Ela me falou que ele pede para mim esfregar os tornozelos para se excitar. Então eu, com muita delicadeza, vi que efetivamente tinha 2 calos nos tornozelos. Então eu lhe perguntei, e você é feliz com seu marido? Oh, sim, meu marido é um homem excelente. Meu marido traz o salário para casa, excelente pai, muito carinhoso. Você tem orgasmo? Sim. Você tem alguma insatisfação no casal? Não, doutor, eu estou aqui porque me falaram. Lembre que são várias sessões, porque me falaram que isto era patológico. Eu lhe falei, olha,
com muita desconfiança falei, não pensem que eu estava seguro. Eu falei, olha, se você é uma mulher feliz, você tem dificuldade, tem molestia por refregar o tornozelo. Ya lo que eu não sabia naquela época que eu era tão jovem é que os tornozelos não eram parte apenas da sexualidade do marido, eram parte da sexualidade dela. Quando uma mulher incorpora qualquer coisa de comportamento, tem orgasmo e é feliz, já isso se incorporou, porque os psicólogos sempre vivimos com o fantasma da patologia. Gente, não tem nada que se constituya e se configure em uma relação de dois que seja patológico. Então eu lhe falei, mire senhora, eu lhe di meu telefone, você me pode procurar. Meu conselho, siga com seu marido vivendo como viveu estes 11 anos e nunca se lhe ocorra perguntar a suas amigas que é o que elas fazem, porque você vai ter uma surpresa, porque a própria amiga que falaram que isso era uma patologia, possivelmente ele tem que morder a orelha até ela sangrar, quem sabe? Vocês sabem, vocês são jovens, mas vocês sabem que o sexo é como uma terapia, uma caixa de surpresa. E então o que temos é que viver em uma categoria que eu estou pegando muito nos meus últimos pensamentos. Agora em Cuba la desenvolvi em uma palestra que está em meu site, o site do grupo nosso. Porque em Cuba agora tem uma tendência, uma psicologia positiva que paradogicamente tem trazida dos Estados Unidos, que é, não, aqui não tem conflito. Vamos a não falar dos conflitos que temos, vamos a pensar em positivo. O que podemos fazer para que as coisas melhorem? Eu falei, não tem positividade sem autenticidade. Uma sociedade que impõe um silêncio não pode ter positividade. E a gente não pode ter medo. Vocês vão ver minha palestra lá, dia palestra lá, e escrevo e mando para a revista em Cuba, coisas que não me publicam, porque sou um crítico da sociedade onde nasci e onde me desenvolvi. Mas sou um crítico que alfabetizei, que recolhi café, que esteve na guerra de Angola, que cortei 5 safras de cana. Sou um crítico de combate, sou um militante de coisas que penso que estão corretas, não do que um partido me diz que está correto. E gente, levantem-se, gerem um novo partido, gerem um grupo jovem com força que barra todo esse energúmeno que temos aqui dirigindo o país. Bem, gente, não falo mais, porque senão continuo. Muito obrigado a todos pela acolhida e pela atenção. Uma coisa importante, aliás, por fazer-me sentir que falo português. Olha que é importante a subjetividade. Então, gente, olha só, a gente vai ter um pouquinho de tempo só, mas eu queria abrir a possibilidade, se alguém quiser perguntar alguma coisa, né, fazer um comentário, dialogar, a gente pode abrir, a princípio, os 2 momentos, assim, com umas 3 falas, para Fernando, enfim, dialogar, porque a nossa preocupação, né, embora a gente sabe que ele tocou muitas coisas, eu teria zilhões de coisas aqui, né, para dialogar mesmo, mas a gente tem essa tarefa que é muito importante que a gente saia daqui hoje, até para dar materialidade para essas provocações que Fernando traz. Quer dizer, que tipo de psicoterapia a psicologia evoca, né, no seu cotidiano? Que tipo de psicoterapia ela exerce? A gente tem uma preocupação grande com coisa corporativa, né? Só eu sou melhor para fazer psicoterapia. Tem gente que acredita que é privatizando as práticas é que isso vai dar qualidade, né? Eu acho que o Fernando ele aponta, né, caminhos, né, de uma produção coletiva, né, de uma experiência particular, mas também de uma experiência coletiva que extrapola essa ideia corporativa que a gente tem de proteção de reserva de mercado, né? Então eu acho que essas questões são importantes para a gente produzir. Queria, então, se alguém quiser fazer alguma fala, trazer alguma orientação. Quer falar daí? O Thiago vai ajudar a gente também. Professor Fernando, imenso prazer. Meu nome é Edmar Carrusca, eu sou aqui conselheiro, estou conselheiro, né? E até alguns dias atrás representava também o
estava representando o CRP como conselheiro de saúde do Conselho Estadual. E eu vi de uma psicóloga, recebi uma mensagem de uma psicóloga dizendo assim: diminui o seu trabalho político, diminui o seu trabalho na política, porque para diminuir o estresse. Vai ser exatamente o contrário. Eu aumentei o meu trabalho na política exatamente para diminuir o meu estresse como psicólogo, psicoterapeuta e enfermeiro que eu também trabalho. Então, gostei muito de ouvi-lo nessa discussão da dicotomia de que se você faz política, você não faz psicologia. Né? Muito obrigado. Obrigado, você. Não, eu tenho um bicorrígido de 4,86, eu tenho que tiro a tiro. Se uma pergunta vai ter que repetir, então foi uma. Tudo é exceção. Olha, eu penso que toda prática profissional se está fazendo política, só que não política intencional. Mas quando nós fazemos um jogo a um sistema que tem determinada diretriz, não estamos fazendo política, estamos sendo política. Agora, essa política que você faz, é o que eu chamo de militância, obligado de tomar parte. Eu coincido com você. O que estressa é que não te deixem fazer política. Porque fazendo política, você encontra um espaço de pressão, de confrontação, que termina sendo as armas da própria terapia. O malo é você estar em sua casa, vendo todo o que acontece, carregando o disco rígido e não tendo opções de fazer como eu, que sou uma pessoa que me passou a idade de fazer política. Aunque faço política na minha vida intelectual, mas não uma militância, não militância partidista. Eu isso lhe tenho uma militância social comprometida e engajada. Claro, eu na política também penso na história do meu país, coisa que eu partilho, porque sou parte dessa história. E um pouquinho de violência não veria mal. Ou seja, aqui tem gente que se eliminamos ela, o país vai caminhar muito melhor. Mas bom, eu sei que essa não é a subjetividade social de vocês, verdade? Eu sei que não é, mas por exemplo, vou colocar um exemplo que eu te comentava com umas colegas. Escutem isto também é político. Só que aqui a vezes existe uma religiosidade da subjetividade social, que é esse tipo da vida do outro. O problema não é a vida do outro, é de que outro. Escutem isto. Um cara no Rio de Janeiro, milionário, da Barra da Tijuca, sabe como fez os milhões dele? Falsificando medicamentos para a leucemia de crianças. Cada frasco de medicamento valia R$10.000. Como é todo neste país suave, ninguém mata ninguém. Bueno, os narcotraficantes matam muito, uma violência grande. Mas a força positiva, pois tem violência positiva e negativa. Todas as revoluções do mundo exerceram uma violência. Então, volviendo a mi exemplo, o cara jogaram nele 13 anos de cadeia. Em Cuba teriam sido 35. É assim ou não é assim? Mas não para aí. 11 aninhos, como o niño é bom, se portou bem, 3 anos saiu da casa. Sabe quantos tiros colocaram nele na Barra da Tijuca anteontem? 15 tiros, a ele e a mulher dele. Gente, se eu pego meu filho por um ato de essa calaña, não seriam 15 tiros, seria pular o carro. Não teria que dar o carro, pessoa, porque nós temos que ter, e isto também é político, a dignidade de que não sejam com nós inhumanos, salvajes, sem decoro, sem princípio. Temos um país cheio disso. Então pense, evidentemente esta subjetividade social tan mole não pode continuar, porque nos estão explorando por todo por lado. Já expressei minha política. Esto é uma simples contribuição de uma história em Cuba, verdade? Eu não estou pela pena de morte, mas não porque não mora o sacana, não estou pela pena de morte, porque se aqui é pena de morte, só iba a morir o pobre e o negro, e o índio. Não iba a morir como se chama este que está preso agora, que leva 30 anos disfrutando, e que é como se chama este político daqui? Entonces, ¿dónde está tu militancia? Si tienes miedo de decir quién es, o Esteban, o Luis Esteban. Por favor, gente. Eu não sei quem é tanta gente. Lleva 30 anos. Bien, ya termino por aquí. También soy un hombre mayor, tengo mi historia, mis tradiciones, ¿verdad? Lo que quiero para este país, que ya siento también como mío, es un bien.
E para ser o bem, não se pode ser tão manso, gente. Não se pode ser tão tranquilo. Eu sei, vocês nunca tiveram uma guerra, nunca tiveram uma revolução. Isso marca a subjetividade social. Eu venho de uma linha que assim teve como 5 revoluções, é um país inquieto que desafortunadamente nos disciplinaram demais e nos ferraram com essa disciplina. Muito obrigado. Uma pergunta, claro, o maior parceiro. E eu sempre estou, olha que eu estou aqui, a única condição que coloquei para a Cíntia, que me fossem a buscar em casa, porque como não tenho carro, não posso pegar o ônibus pela bengala, a carona é mais do que sempre. Eu estou preocupado com as reapropriações sistemáticas dos sistemas. Você falou de uma reapropriação da psicoterapia a partir da aplicação de uma teoria, né, duramente, normativamente, para uma realidade. A gente também vê a reapropriação política de sistemas, do ter, né, em função do ter, sistematicamente, mesmo que a gente faça movimentos, né, esses movimentos são reapropriados por um movimento político do governo que diz assim, não, então nós vamos ouvir o movimento. E também as reapropriações sociais das nossas práticas sociais. Nós, psicólogos engajados em práticas sociais, muitas vezes vemos as nossas próprias práticas sendo reapropriadas ou reapropriadas por vereadores, governantes e assim vai, que colocam uma outra cara e tiram a essência da coisa. Eu queria pensar contigo como nós podemos introduzir um vírus que destrua a possibilidade de reapropriação das nossas práticas revolucionárias que fazemos no dia a dia. E como é que isso, eu gostaria que a minha prática não fosse passível de reapropriação. Eu queria pensar um pouco sobre isso. Tremenda bola que você me traz nessa glória. Me parece excelente isso que você acaba de colocar. Eu não tenho uma solução. É como você falou, é para pensarmos juntos, é para deixarmos aqui pessoas do meu grupo acadêmico, é para pensar isso que você está colocando, que é importantíssimo, verdade? Mas eu não tenho uma clareza, porque como não sofri isso, como não tenho experienciado isso, nunca pensei nisso. Mas você me traz um fragmento da realidade que hoje vivem os profissionais, que vale a pena pensar, e vale a pena que o Conselho discute. Vale a pena. E elabora, pensa e escreve. Manda, que essa é a forma que tem para impactar o grêmio, a sociedade. A forma como tu desenvolves uma prática comunitária de qualquer tipo, desde um objetivo profissional, implicado em uma prática social comprometida, engajada, e vem um político e se apropria disso para sacar uma vantagem política, para darle colorido político a algo que ele está fazendo, não por politicagem, sino por uma prática profissional engajada. Não seria assim, não sei se eu compreendi muito bem, não estou querendo criar solução nem nada, né? Estou aqui pensando um pouco do conceito de conscientização mesmo, né? Que é isso, né? O quanto que as pessoas elas se apropriam desse lugar de empoderamento. Ontem uma mãe, porque tem um cara aqui que está dando curso para curar gay, eu não sei onde ele vai achar o corpo dele, porque ele não se cura, né? Então eu não sei quem é que vai participar desse curso. Mas o fato é que essa mãe, ela disse assim para mim, uma colega dela, ela falou assim, olha, acho que meu filho está confuso, porque ele disse que ele era gay. Aí eu pensei comigo, não sei quem está confuso, né? Assim, nessa história toda, porque eu falei, olha, isso é extremamente corajoso. Numa sociedade heteronormativa, sendo adolescente, ele encontrou recursos de sinalizar um lugar. Se é ou não, assim, não sei, o fato é que ele anuncia isso. Então eu pensei, que rede é essa, né, que possibilitou a esse menino falar isso? Então, eu acho que tem um processo de empoderamento que a gente faz igual a violência doméstica. As
pessoas acham que tratar a violência doméstica é fazer um apartar. Óbvio que tem situações que isso deve acontecer, mesmo numa sociedade que diz que tem que viver até a morte, né? No casamento tem gente que vive mesmo até a morte, viver até a morte, né? Até que a morte o separe, né? E vive mesmo até que a morte o separe. Então, no contexto de violência doméstica, às vezes a psicologia, ela tem feito, primeiro, eu vejo dois desserviços assim que a gente precisa rever. Uma é tratar perfis de quem sofre violência. Um perfil numa perspectiva amarrada, fechada, segregada, né? E isso despolitiza, assim, né? Despolitiza, mas dá uma outra cara para a nossa relação política com a violência doméstica, quando você quer localizar no outro isso. E a outra é o tipo de intervenção que ela faz, né? Quer dizer, ela faz uma intervenção que é com... E aí o Martim Baró, de novo, dialogando com ele, né? Tem naquele texto que eu amo de paixão, que eu não lembro, eu nunca lembro se é Ser Psicólogo, enfim, que ele coloca que a gente tenta fazer a revolução tratando caso a caso, né? Ele fala em outras palavras, mas ele diz assim, é que a gente pegasse, por exemplo, vários casos de situação de violência doméstica, aí eu resolvo isso aqui, depois eu resolvo isso aqui, e aí a nossa incidência, ela não pode se restringir a essa experiência, que deve ser cuidada, mas ela tem que ter, por exemplo, um debate de gênero, né? As mulheres e homens precisam entender que mulheres sofrem violência porque são mulheres, por uma condição de existência, não é porque ela teve algum comprometimento lá nas suas fases de desenvolvimento, né? Isso está tudo junto, né? Mas o problema é que a gente exclui essa dimensão que o Fernando traz, né? Muito clara, essa dimensão histórica. Eu digo que o psicólogo às vezes trabalha com história como se fosse a história pessoal assim, né? Tipo história que você está contando de alguém, né? Mas esquece da história mesmo, ó. Hoje, o momento político que a gente está vivendo hoje, essa população que nasceu processo democrático do país. Eu estou assustada. Entendeu? Porque não sabe o que é viver na ditadura. Entende? Nasceu no processo democrático, mesmo que desorganizado, segregador ainda, dando voz só para alguns, mas é isso. Então eu penso que essa apropriação, ela vai se dar, essa combate à apropriação, ela pode acontecer na medida que você empodera o outro e dá ferramentas para que ele vá na sua. Não é você que não vai. Não é você que vai lutar para que o seu conhecimento ou o seu trabalho não seja. É a própria pessoa que recebeu o seu serviço. É ele que vai, na verdade, fazer esse enfrentamento, né? Que é uma proposta comunitária de inserção, né? Assim, não sei se eu entendi, eu fiz várias questões. O ponto que ele levantou, como a politicagem se apropria da operação intelectual para um fim político. Sim, então. Não para uma realidade, não para... Eu penso que nós temos que manter uma relativa independência. Não sei que tem. Se tu tem uma militância política e está trabalhando para o teu partido, não é nenhum problema ético você fazer sua prática no nome do partido. Isso não é nenhum problema. Verdade? Agora, o que nós não podemos permitir é que estamos trabalhando na comunidade, com a escola, etc. E de pronto vem um período com um discurso de que todo isso está configurado por la... Isso é o que ele estava colocando, e que isso é muito passível de que aconteça, porque hoje tem muita politicagem também. Aí tem que puxar, pragmaticamente, puxa o conceito profissional, pragmaticamente, né? Não vai resolver não. Mas você tem que ir até, porque eu digo que eu não gosto daquela historinha, eu sempre falo isso, aquela historinha de que a mata está pegando fogo, e que o beija-flor vai lá salvar de pouquinho em pouquinho, né? Cada um faz a sua parte. Então, às vezes, a gente também constrói cenários de Marte e que são inadequados, né? Entende? Eu estou dizendo assim, estou montando várias questões assim, que me vêm. Eu vi uma história dessa do beija-flor, e assim, o psicodramatista a gente sempre falava assim, tudo bem, o beija-flor não vai conseguir apagar um incêndio, mas ele pode chamar um elefante, a manada de elefantes, um monte de elefantes. Então, é articulação política. Mas tem que dar só um minutinho para algo que falou assim, Martim Baró também falava, interessante, porque era a época em que todos nós éramos mais vermelhos que o vermelho e falávamos de revolução, de luta armada, porque a reflexão anterior que fez vem de uma história. Não acreditávamos que o mundo se mudava pela luta armada. Eu acreditava nisso. Hoje não penso mais assim. Eu acreditava, e não apenas acreditava, me preparei e me dispuse para morir em qualquer guerrilha da América Latina. Então era uma subjetividade social de um momento histórico. E me lembro que quando discutíamos com Martim Baró, que nunca foi um cara extremista,
ele era muito tranquilo, reflexivo. Martim Barros sempre dizia, entre a revolução e o possível, temos que optar pelo possível. E quando se trabalha em uma escola, não podemos falar que tem que trabalhar em todas as escolas. Em uma que avancemos, vamos ganhando terreno. E isso também é importante, gente. O sea, eu penso que a preocupação de Cíntia é importante e devemos estar claros que isso é importante. Que a mulher que bate nela não é apenas um problema dela, individual, local, é um problema que tem muitos níveis de configuração na sociedade. E a psicologia tem que atender à complexidade e à ação em todos esses níveis. Mas também temos que atender a família onde isso se produz. E por isso é que a psicoterapia é um recurso. Não lo podemos excluir. Porque, gente, cada indivíduo humano é um mundo. Quando um cara morre, parece que o cara acabou a humanidade. Então não podemos trabalhar um coletivismo fictício. Essa é uma preocupação. Eu tenho só uma pergunta que a gente Quem é? Ah, vale. Então, só seguindo essa linha de provocação mesmo, como o professor Fernando falou, a gente não teria uma solução, mas como você também desde o início falou, uma forma de pensar sobre isso, e ele já começa a dar uma sinalização de quando você faz um trabalho com um grupo, com esse grupo social, com opção e com ideologia, enfim, você faz esse trabalho, e eu penso que à medida que a gente, cada um no seu espaço, eu sou pedagoga, mas à medida que cada um no seu espaço permite ou sugere ou provoca o outro, essa emergência do sujeito, essas pessoas com certeza não vão ter tanta necessidade de votar nessa pessoa que se apropria desses pensamentos. Por que essas pessoas cada vez se apropriam dessas práticas e desses pensamentos? Porque o povo está sedento disso. O povo está sedento de alguém que os ouça e que o perceba, que olhe para ele. Então é por isso que essas pessoas se apropriam. Poxa, se apropria disso e aí ganha uma eleição. Então, à medida que essas práticas vão acontecendo, essas pessoas não estão mais tão sedentas, ao menos essas que vivenciaram essas experiências. Então, eu acho que é importante nesse sentido, a gente continuar fazendo cada um em seu espaço, para que as pessoas não comecem a ter esse olhar até crítico, para ver se realmente aquele político que está propondo realmente o discurso dele, a fala dele e a prática histórica dele realmente faz sentido. Então, a gente agradece muito aqui a presença de Fernando, né, gentilmente, né, atendeu o nosso convite. Aqui é um espaço mesmo que a gente quer trazer essa pluralidade, né? A gente, às vezes, ontem, o professor Fernando Reventa era uma psicóloga, formada há algum tempo, qual é a abordagem dele? Aí eu falei assim, bem, eu poderia até te falar de algumas questões que ele discute e tal, mas como é no conselho profissional, o nosso debate é um pouco do nosso fazer, não exatamente vinculado a uma perspectiva e tudo mais, porque é muito difícil acessar os psicoterapeutas. A gente tem uma prática liberal de atuação, quando se organiza só para fazer estudo de caso do outro, né? É muito difícil você conseguir agregar. E aí, com esse apelo que eu vou fazer agora, gostaria que mesmo com a ausência e a saída do professor Fernando Rey, vocês pudessem continuar aqui para a gente poder então dar materialidade, né, para toda essa conversa que a gente teve aqui. Muito obrigada, Fernando. Eu peço apoio para a Cíntia, porque agora vão sair comigo uns bocucos que são meus estudiantes. Não, mas você vai levar quantos? Não. Pelo amor de Deus. Nós somos meus estudiantes colombianos, cubanos, Mas colombianos, ou seja, de outra trama. E os motoristas, que são brasileiros, mas são nossos alunos também. Você não pode tirar a América Latina, o restante daqui. A gente só vai ficar com os brasileiros? Não dá, a gente vai discutir a psicologia. Ele não tem um programa completo, senão teria que dar A gente não tem jeito. Mas enfim, gente, é isso, tá? Mas só para dizer que participar não precisa estar inscrito no CRB, todos são convidados, tá bom? A mesa continua aqui, tá? Só vou dar abraço daqui mesmo. Fica todo mundo comigo, assim.